com 5, 10, 15 anos, 20 anos de cristãos, que temos acumulado conhecimento. E Deus está nos chamando para o sobrenatural, para andarmos como foi pregado aqui na sexta-feira. O último culto foi pregado ali sobre Pedro, que andou sobre as águas. E eu lembro aqui que o irmão Carlos falava o seguinte: Deus está te chamando, Jesus está te chamando para sair do barco. Deus hoje está te chamando para esse sobrenatural também. Deus hoje está te mostrando o seguinte: vão haver grandes desafios neste ano de 2011. Vão haver grandes desafios. Eu creio que nós não vamos chegar no ano de 2011 do jeito que nós estamos começando. Porque os desafios que estão vindo, nós estamos aceitando eles. Os desafios da parte de Deus, nós estamos aceitando eles. Porque eu creio que Deus vai nos levar a lugares muito altos nesse ano de 2011. Nós vamos chegar no ano de 2011 testemunhando coisas tremendas que Deus fez. Nós vamos chegar no ano de 2011 muito acima do que nós andamos hoje, muito além daquilo que nós temos passado hoje. Nós vamos chegar no final do ano de 2011. Por quê? Porque Deus está nos chamando para desafios e nós estamos aceitando esses desafios. E para encerrar, Deus permite que os desafios venham para a nossa vida, sabe para quê? Para que nós alcancemos a vida eterna. Para que nós alcancemos a vida eterna. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Lá no finzinho da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7. Ali Deus está falando sobre o novo céu e a nova terra. E quando chega no versículo 7, ele diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês: só tem vencedor quando tem desafio. Só tem vencedor quando tem desafio. Eu e você vamos ser desafiados. Eu e você vamos ser confrontados. Eu e você vamos ser tentados a desistir. A tentação para desistir vai vir nesse ano de 2011. Vai vir tentações muito grandes para você desistir nesse ano de 2011. Toda mamanaia. Vai vir tentações, o inimigo vai tentar lançar tentações, vai tentar lançar dificuldades. Não vai ser um ano fácil. Este ano que estamos entrando, não nos enganemos, não vai ser um ano fácil. Mas o Senhor está dizendo: o vencedor. O vencedor. Por isso que Deus está trazendo essa palavra hoje, que é desafio sobrenatural. Não é desafio natural. Se até hoje nós vimos com desafios naturais na nossa vida, e prepara para 2011. É sobrenatural os desafios. É sobrenatural os desafios. Você vai ver coisas grandes. Você vai pedir coisas grandes para Deus. E você vai ver coisas grandes de Deus acontecendo na tua vida. Nós vamos ver conversões em massa. Nós vamos ver pessoas que nós pregamos o Evangelho, pessoas que nós falamos, pessoas que nós oramos, convertidas ao Senhor Jesus Cristo, mas convertidas e não convencidas. Pessoas que vão se entregar ao Senhor verdadeiramente. Nós vamos ver essas coisas sobrenaturais. Nós vamos ver aquelas coisas. Ontem nós estávamos reunidos na mesa lá em casa, ao meio-dia, e testemunhávamos coisas tremendas que o Senhor já fez na nossa vida nesses anos que o conhecemos. Coisas tremendas, coisas sobrenaturais. Amados, eu quero ver vocês não vivendo o milagre de Deus de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Eu quero ver vocês não vivendo o milagre na vida do pastor de vocês, ou na vida de outro pastor, ou na vida de outro obreiro, ou na vida de algum missionário. Eu quero ver vocês testemunhando o milagre de Deus na tua vida. Diga assim: eu quero testemunhar o milagre de Deus na minha vida. 2011 é ano de testemunho, é ano de vitória, é ano de desafio sobrenatural sobre a igreja. Mas, amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: que se o desafio é sobrenatural, a vitória, ela é
sobrenatural. E quando falamos de sobrenatural, nós lembramos daquele texto que diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O sobrenatural é mais do que vencedor. E você vai andar de uma forma tremenda neste ano. Vai ter dificuldades e as pessoas vão chegar ao ponto de perguntar como é que ele está aguentando, como é que ele está passando. Todo mundo não consegue, mas ele consegue por quê? Porque ele está dentro do sobrenatural. Ele está rompendo no sobrenatural. O desafio dele não é desafio de comida nem de bebida. O desafio dele são de coisas espirituais. E esse ano de 2011 é ano de coisa espiritual. É ano de coisas espirituais na nossa vida. Talvez você tenha pensado há muito tempo atrás. Eu nem sei por que eu estou falando aqui. Mas eu creio que é de Deus. Talvez você tenha pensado muito tempo atrás em fazer algumas coisas, sonhado em algumas coisas, e foi deixando. E o tempo foi chegando, o tempo foi passando, e aquelas coisas não aconteceram. E neste ano de 2011 vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desafio sobrenatural. Vitória sobrenatural. Senhor Jesus Cristo, Ele quer que você ande no sobrenatural. Se fosse só no natural, amados, Ele teria morrido, teria sido levado ao seu túmulo, ressuscitado e subido aos céus. E de lá enviado o Espírito Santo e fazia tudo o que tinha sido feito. Não. Ele queria mostrar para os discípulos o sobrenatural. Ele ficou 40 dias ali. 40 dias mostrando o sobrenatural para os discípulos. Amados, eu quero algo que eu quero compartilhar com vocês sobre o sobrenatural. Algo que Deus ministrava no meu coração sexta-feira, no nosso culto de ano de virada do ano. Eu estava sentado ali enquanto o pastor estava pregando aqui. E me veio algo muito forte no coração. Quando ele pregava ali e Pedro estava no barco, e ele viu Jesus e ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E ele fez o quê? Ele foi. E quando ele sentiu um vento, quando ele sentiu aquela situação que ele estava, ele viu quem ele era, e ele começou a submergir. E ele pediu o quê? Senhor, socorre-me. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Pedro sabia ou não sabia nadar? Pedro sabia nadar. Lembra no livro de João, no último capítulo, quando eles estão pescando, e o Senhor aparece na praia, e o Senhor grita: tens o que comer? Não, Senhor, não pescamos nada. E aí o Senhor gritou para eles: então lança a rede ao outro lado. E o apóstolo que Jesus amava, o discípulo que Jesus amava, João, disse: Pedro, é o mestre Pedro. E o que a Bíblia diz sobre Pedro? O que ele fez? Ele cingiu as suas vestes e se lançou na água e foi ter com o mestre. Ele sabia nadar. Por que Pedro não nadou no mar? Pedro poderia ter nadado e voltado. Mas Pedro estava gostando tanto daquele sobrenatural dele. Gostando tanto daquele sobrenatural dele. De andar sobre as águas. Que ele queria um pouco mais daquele sobrenatural. Ele não queria mais voltar nadando para o barco. Mas ele queria voltar seguro nas mãos daquele que é sobrenatural. Daquele que é o Senhor dos exércitos. Aquele que é o médico dos médicos. Ele queria andar na mão do Senhor dos senhores. Foi isso que Deus ministrava comigo sexta-feira. Que Pedro não queria mais as coisas naturais. Ele queria as coisas sobrenaturais.